Olá! Hoje vamos fazer uma exploração detalhada de um universo que, olha, desperta muita curiosidade. O da elite brasileira. A base da nossa conversa são os trechos bem interessantes do livro Coisa de Rico. A vida dos endinheirados brasileiros, sabe? Do antropólogo Michel Alcoforado. Isso. Ele faz um relato que mistura o pessoal com o analítico, né? Uhum. Tentando, assim, decifrar os códigos de comportamento, a visão de mundo, o que realmente significa pertencer a essa fatia da sociedade. É quase como Que é uma tentativa de espiar por trás da cortina, vamos dizer assim. Exatamente. E o material é fascinante porque mistura essa observação direta, quase etnográfica, tipo, o autor estava lá, vendo acontecer, com uma busca por entender o porquê das coisas, sabe? Uhum. Nossa ideia aqui é, então, garimpar as descobertas mais importantes desse material para a gente entender como a riqueza se expressa, como ela se sustenta no Brasil, para além, né, da conta bancária em si. Perfeito. Então, vamos começar essa análise. A porta de entrada para esse mundo, no livro, é um encontro bem inusitado em Miami, certo? Isso mesmo. Sim, o autor descreve o encontro com Claudete e Mário Jorge lá no aeroporto, acho que em 2010. Um casal brasileiro super animado, sabe? Claramente com o objetivo de gastar. E o detalhe, né? Chegam sem malas. Exato. Porque a ideia é comprar tudo por lá. E aí já temos o primeiro choque cultural, né? Esse ato de viajar sem bagagem, que pro casal era, tipo assim, a lógica máxima do consumo. Vamos comprar tudo novo? Soa completamente absurdo para os oficiais da imigração americana. Imagino. Gera uma suspeita imediata. E a frase da Claudete, no meio da confusão, "Is this America or not, sir?" Ela capta perfeitamente essa dissonância, esse desencontro de lógicas de expectativas. Que situação. Acabam sendo brevemente detidos, né? Revistados, uma tensão ali. Nossa. E a saga continua na locadora de carros, não é isso? Continua. Mário Jorge tinha reservado um Porsche vermelho, aquele sonho de consumo antigo, sabe? Uhum. Mas aí, o carro não está disponível. A reação dele é explosiva. Ele se sente enganado, cria um caso ali na hora. Nossa, que cena. O próprio autor tem que intervir para tentar acalmar a situação. E aí tem um ponto crucial que o autor percebe, né? Exatamente. É o comentário dos funcionários da locadora, Lito e Raul. Eles olham para aquele casal, digamos, barulhento, e soltam algo como: esses aí são ricos de verdade, só querem do bom e do melhor, acham que podem tudo. E isso é um choque para o autor, porque até aquele momento ele viu o casal como talvez metidos à besta, sabe? Uma classe média alta vivendo de crédito financiado. Entendi. Essa diferença de percepção acende a questão central do livro. Afinal, o que qualifica alguém como rico aos olhos dos outros no Brasil? É só o dinheiro na conta? Ou tem mais coisa aí? Ótima pergunta inicial. E para tentar responder, o autor vai atrás da história do casal, né? Vai sim. E descobre que não vieram de berço de ouro. Muito pelo contrário. Origens bem humildes. Ele foi chapeiro, ela trabalhou no caixa da padaria do tio, ralaram bastante, né? Sim. Ele se formou em contabilidade, depois virou representante farmacêutico. E aí entra o contexto brasileiro da época, que é fundamental para entender essa história. Pós-2009, lembra? A economia brasileira estava bombando. Lembro daquela capa famosa da The Economist. O Cristo decolando como um foguete. Exato! Tinha um clima de otimismo, sabe? Milhões de pessoas ascendendo socialmente, o crédito estava farto, o consumo a mil. E o Mário Jorge soube aproveitar essa onda. Soube, ele larga o emprego, abre a própria empresa de treinamento e eventos para a indústria farmacêutica e o negócio decola. E junto com o sucesso financeiro vem aquela necessidade de mostrar, né? Vem. Mudam-se para um duplex na Barra da Tijuca, no Rio, trocam o carro popular por importados. E a Claudete adota o visual do luxo. Bolsas de grife, roupas com logos bem visíveis, cosméticos caros. Isso. As viagens para Miami viram rotina, com gastos bem altos. É quase um roteiro clássico do novo rico brasileiro, né? Exibir as conquistas como se fossem troféus. Eles se sentem vitoriosos, sabe? Faz sentido. E é interessante notar como o livro aponta
que apesar dessa ascensão de milhões ali na base e no meio da pirâmide, a concentração de renda lá no topo, naquele 1% mais rico, continuou altíssima. Ou até aumentou em alguns lugares. Nossa. O Brasil estava, fabricando milionários num ritmo impressionante. O livro até cita uns dados, acho que 54 novos milionários por dia em 2012. Caramba. Então, Mário Jorge e Claudete são meio que emblemáticos dessa nova leva. Gente que enriqueceu pelo trabalho, pelo boom econômico, mas que agora precisava aprender a navegar nesse novo território social, entende? Totalmente. E aí que o autor, como antropólogo, decide que precisa entender esse grupo mais a fundo. Mas aí vem a barreira, né? A barreira do acesso. Como entrar nessa elite, especialmente a mais tradicional, a mais fechada? Ele nota um certo vazio na academia sobre o estudo dos ricos. Uma dificuldade que uma outra antropóloga, a Laura Nader, chamou de studying up, né? Exato, a complexidade tanto moral quanto prática de pesquisar os grupos que estão no topo da hierarquia social. Não é simples. E como ele percebe, a entrada não é mesmo um passeio no parque. De jeito nenhum. As elites brasileiras, principalmente as mais estabelecidas, desenvolveram mecanismos sutis, quase como senhas sociais, sabe? Que o autor chama de testes de reconhecimento. Testes de reconhecimento? São formas de identificar quem é de dentro e quem está de fora. Ele descreve algumas tentativas dele mesmo, frustradas, que ilustram bem esses testes. Qual o primeiro que ele menciona? O primeiro é o teste da ocupação. Parece que para essa elite, ostentar uma agenda lotadíssima é um sinal de status. Ter tempo livre é quase suspeito. Curioso isso. O autor conta a dificuldade para marcar um encontro com o empresário milionário Adolfo. Eram e-mails e mais e-mails para a secretária, desculpas, promessas vagas, ninguém parecia ter tempo para ele. E aí tem um paradoxo cultural interessante que o autor levanta, né? Tem sim. Na análise clássica do Thorstein Veblen sobre a elite americana, a tal da classe ociosa, o tempo livre, o não precisar trabalhar, era o grande símbolo de distinção. Certo. Mas no Brasil, por razões históricas, talvez ligadas ao pós-abolição, a ociosidade muitas vezes foi associada à vadiagem, à marginalidade. Então a elite brasileira meio que performa a ocupação. Que doideira. Chega ao ponto do autor ter que inventar uma secretária fictícia, a Renata, só para conseguir negociar de igual para igual com as secretárias reais e achar uma brecha nas agendas. Ter que inventar uma secretária. Isso já diz muito sobre o código ali, né? E o segundo teste? Ele chama de jogo de cena. Ele narra um café da manhã marcado com o Roberto Macri, herdeiro de uma indústria de imóveis, e a situação é toda desconfortável, sabe? Como assim? Ele é deixado esperando na rua, depois na sala, enquanto o anfitrião segue um ritual todo calculado. Corrida, banho, café da manhã em silêncio. Tudo parece orquestrado para deixar o visitante deslocado, inadequado. Nossa, que tenso. Precisamente. O jogo de cena é essa performance calculada para gerar a inadequação no outro. A casa vira um cenário. O silêncio é usado como ferramenta de poder. Para testar o quê? O objetivo é testar se o visitante sabe entrar na cena. Se ele consegue navegar naquele ambiente com naturalidade, sem demonstrar desconforto ou estranhamento. Se a pessoa ficar paralisada, sem saber como agir ou o que dizer, como o autor admite que ficou, ela reprova no teste. Revela que não pertence àquele mundo. Angustiante só de imaginar. E o terceiro tipo de teste que ele fala são as iscas, né? Isso, as iscas, que ele divide em iscas de gostos, de relações e de prontidão. E onde ele vivencia isso? Na vernissagem, na casa de um tal Pedro, filho de um bilionário. Primeiro testam o conhecimento. Soltam comentários sobre arte, sobre vinhos, esperando uma resposta à altura. O autor conta que se virou como pôde, reconhecendo alguns artistas ali. E as de relações? Aí vem o famoso dropping names, ou seja, mencionar nomes de pessoas influentes ou conhecidas naquele círculo. Ah, o Joaquim, a Betina falou, o Zé comentou. Muitas vezes só pelo primeiro nome ou apelido.
Para ver se o outro pega a referência. Exato, para ver se o interlocutor reconhece e demonstra que circula nos mesmos meios. Se a pessoa fica boiando, sinaliza que não faz parte daquela rede. Tem também o que ele chama de dropping numbers, falar de cifras milionárias casualmente para testar se o outro se choca ou reage como se fosse algo normal. Entendi. E a isca da prontidão? É aquele convite inesperado. E aí, partiu Londres no carnaval? Vamos jantar no Fazano amanhã. Testam a disponibilidade tanto financeira quanto de tempo para embarcar nesses programas caros e de última hora. Quem precisa planejar muito. Exato, quem precisa planejar, quem tem outras prioridades ou limitações demonstra que não tem o mesmo nível de liberdade e, portanto, não pertence. O autor conta que ele e outro convidado, digamos menos rico, acabam meio que desmascarados quando a compra das passagens para tal viagem começa ali mesmo, na mesa do jantar. Caramba, situação complicada. Todos esses testes funcionam como barreiras invisíveis, mas muito, muito eficientes. E eles nos conectam diretamente a um conceito central que o autor percebeu justamente com a Claudette, lá no comecinho da história. Qual? A ideia do finja costume. Ah, sim. Aquela frase que ela solta em Palm Beach quando o autor estava se sentindo meio intimidado num restaurante chique. Finja costume. Há um momento de clareza ali no livro, né? Total. Não é só sobre ter o dinheiro, é sobre representar o papel da riqueza. É agir com naturalidade naquele ambiente como se fosse o seu habitat natural. É preciso convencer os outros, e talvez a si mesmo, né, de que você pertence àquele lugar. É uma batalha simbólica contínua, como o autor descreve. Uma luta que não é travada com armas, mas com sinais, com símbolos de status. E as coisas de rico são as ferramentas nessa batalha. E é importante entender o que são essas coisas de rico, né? Não é só objeto. De jeito nenhum. No argumento do livro, coisas de rico não são apenas os objetos caros, o carro, a bolsa, o relógio. São também as redes de contato, quem você conhece, o conhecimento específico sobre vinhos, arte, viagens, as experiências exclusivas, o acesso a certos clubes, eventos, lugares. Certo. São esses elementos todos que ajudam a demarcar as fronteiras entre quem está dentro e quem está fora. É um esforço constante para manejar essa diferença, sabe? E essa performance, essa batalha, ela se manifesta de maneiras diferentes, dependendo se a gente está falando de dinheiro novo ou dinheiro velho, não é? Exatamente. O autor contrasta bem o estilo mais, digamos, ostensivo do Mário Jorge e da Claudette com o de uma outra personagem, a Olivia. A herdeira de banqueiro. É essa mesma que ele encontra em Genebra. Ela usa o que hoje a gente chama de quiet luxury, né? O luxo discreto. Roupas caríssimas, mas sem logos aparentes. Um tipo de ostentação que só é reconhecida por quem compartilha o mesmo código. E aquela história do perfume. Ah, sim, a busca dela por recriar um perfume antigo da família. Um projeto caríssimo que mostra justamente essa valorização da tradição, da herança. E qual a diferença-chave que o autor aponta entre esses dois grupos? A distinção-chave que ele propõe está na relação com o tempo e a memória. Os novos ricos, como a Claudette, o Mário Jorge, eles operam no que o autor chama de tempo transformador. Tempo transformador. As histórias pessoais deles são marcadas por pontos de virada. A primeira viagem ao exterior, a mudança para o condomínio fechado, o momento em que aprenderam inglês, são marcos de transformação. E os postiços? Plásticas, mega hair, unhas de gel, são como ferramentas para acelerar essa transformação social, quase como se quisessem apagar o passado e construir uma nova identidade mais rapidamente. Interessante essa ideia dos postiços como aceleradores. E os ricos tradicionais? Os ricos tradicionais, como a Olivia ou os diplomatas que o autor também descreve, eles funcionam no tempo legitimador. Legitimador. Como assim? Eles enfatizam a continuidade, a permanência, o sempre foi assim. A memória é usada de forma seletiva para construir uma narrativa de pertencimento antigo, muitas vezes invocando uma ancestralidade nobre, que, como o livro menciona no caso da família Gimli, pode até ser uma construção posterior, uma invenção. Valorizam objetos com história, né? Isso é de família, tem berço, o sobrenome, o colégio onde estudou, o clube que frequenta.
Tudo serve para reforçar a ideia de que o pertencimento à elite é algo natural, herdado, quase inato. A própria expressão ter berço já diz tudo, né? Exatamente. Usa-se um objeto, uma coisa, para simbolizar uma origem nobre e legitimar a posição social atual. É como se a pessoa já nascesse familiarizada e pertencente ao universo das coisas de rico. Certo. E agora a gente chega num ponto que eu acho fascinante. Apesar de todo esse investimento em performar a riqueza, em ostentar, seja de forma explícita ou discreta, em usar o tempo e as coisas para marcar território, o livro aponta para uma negação generalizada da própria condição de rico. É impressionante, né? Ninguém se acha rico. O autor descreve uma cena em Alagoas que é quase cômica. Tem um Noronha, um médico empresário milionário. Ele aponta para a casa do vizinho, o Celso Peçanha, dono de uma rede de lojas, e diz: esse sim é rico. Aí o Celso, que tem um iate com um elevador, aponta para o genro, Pedro Augusto, figura do mercado financeiro, herdeiro de político, e diz: esse aí tem dinheiro de verdade, é rico. E a corrente continua, ninguém assume. E essa anedota se alinha perfeitamente com aquela pesquisa da Oxfam Datafolha que o livro cita, onde 0% dos entrevistados brasileiros se identificaram como ricos. 0%. Zero. É muito louco isso. Mas o argumento do autor é que essa negação não vem necessariamente de culpa ou modéstia, sabe? Historicamente, as elites brasileiras tendem a não se ver como responsáveis pela desigualdade, jogando essa conta mais pro Estado. Então, de onde vem essa negação? A negação, segundo ele, decorre da natureza fundamentalmente relacional da riqueza no Brasil. Ninguém é rico num vácuo, entende? A pessoa está rica em comparação com outra pessoa ou grupo. Ah, faz sentido. E essa comparação é sempre mediada e definida pelas tais coisas de rico. Entendi. Então a medida não é o dinheiro em si, o saldo bancário abstrato. Não prioritariamente. Sim, o acesso a esse conjunto de símbolos e experiências. O autor argumenta que, talvez mais do que em outras culturas, no Brasil se valoriza enormemente as coisas, os objetos, sim, mas também as redes de contato, as viagens, o conhecimento específico. Exato. Falar abertamente de dinheiro, de quanto se ganha ou quanto se tem na conta, é considerado deselegante, quase vulgar nesse meio. Mas exibir os sinais da riqueza. Isso é fundamental. O carro, a bolsa, a viagem, a casa no lugar certo, o amigo influente, o domínio sobre certos assuntos, essas coisas possuem o que ele chama de capacidade imaginativa. Elas comunicam status sem precisar mencionar cifras. Perfeito. E é por isso que a manutenção do chamado padrão de vida se torna tão crucial, né? E gera tanta ansiedade. Exatamente. Perder as coisas de rico não é só perder poder aquisitivo. É arriscar perder a posição social, os amigos que compartilham aquele padrão. É quase uma perda de identidade. E aquele caso da disputa judicial da Catarina? Isso, a ex-mulher de um chefe famoso. A briga sobre quem pagaria pela troca da prótese de silicone dela. É um caso extremo, mas ilustra bem isso. Como assim? Para ela, manter os seios como eram durante o casamento era a parte essencial da manutenção do padrão de vida construído naquela relação. Mostra como a linha entre o que é considerado básico e o que é luxo é totalmente dependente do contexto, é negociável e é definida pelas coisas que compõem um determinado padrão. Que complexo. E o ciclo meio que se fecha de uma maneira irônica, né? O próprio autor só consegue furar essas barreiras e ter acesso real a esse mundo quando ele muda de papel. Pois é. Quase sem querer, seguindo o conselho de uma promoter de festas, ele deixa de ser apenas o pesquisador Michel Alcoforado. E vira o quê? Ele acaba adotando a persona do antropólogo do luxo. Muda o jeito de se vestir, a linguagem, começa a ser convidado para os eventos, consultado por marcas de luxo. Então quem ganha acesso não é o acadêmico. Não exatamente. É o personagem que ele encarna. Ele mesmo se torna, de certa forma, uma espécie de coisa de rico, alguém interessante para se ter por perto, que confere um certo verniz cultural ou exótico ali naquele meio. Nossa! E isso só reforça o quão performático e codificado é esse universo. Para entrar, parece que é preciso, de alguma forma,
tornar-se parte do jogo das coisas. Uau, que análise densa, hein? E muito reveladora desse universo. Fica nítido que ser rico no Brasil é uma atividade muito mais complexa do que simplesmente ter dinheiro no banco. Com certeza. Envolve uma performance constante, uma negociação de símbolos o tempo todo, uma luta para definir pertencimento através do manejo dessas coisas. Vimos como essas coisas de rico funcionam como capital social, né? Como o tempo é manipulado de formas distintas pelo dinheiro novo e pelo antigo para criar legitimidade. E como a própria riqueza é definida de maneira relacional, o que leva a essa interessante negação coletiva. Ninguém se acha rico. Exato. E parece haver uma tensão constante em manter essas fronteiras simbólicas e o padrão de vida que está atrelado a essas coisas. Isso nos deixa com uma provocação final, talvez. Se esses mecanismos todos, a performance, os testes de reconhecimento, a importância das coisas, essa necessidade de fingir costume, são tão marcantes lá no topo da pirâmide social brasileira, será que eles não se manifestam também de formas adaptadas em outros estratos sociais? Em que medida todos nós não estamos, em diferentes situações e escalas, engajados em algum tipo de fingir costume? É uma reflexão muito válida. E, pensando mais amplamente, o que essas dinâmicas tão particulares que a gente observou na elite nos dizem sobre a estrutura social como um todo, sobre os valores culturais, talvez até sobre as ansiedades que permeiam a sociedade brasileira de forma mais geral. Fica aí a questão para a gente pensar, né?